Vamos continuar o nosso estudo. Eu peço desculpas, na nossa gravação anterior ficou cortado abruptamente, né? Acabou sendo cortada a gravação. Eu peço desculpas. Vamos continuar aqui da onde nós paramos, quando os sacerdotes judeus estavam prenderam, né? Eles colocam Paulo para falar, mas na realidade o que eles querem é prender Paulo. Nós paramos aqui quando os judeus colocaram, né, bateram os prepostos de Ananias com minúsculos açoites, bateram na boca, né, no rosto de Paulo e feriram o rosto dele. Então nós paramos aqui, as lambadas riscavam o rosto rugoso e venerando do ex-rabino sobre os aplausos gerais. Vozes irônicas elevavam-se incessantes do seio da turba refesse, né, infame. Uns pediam mais rigor, outros estentóricos, né, embrados, reclamavam o apedrejamento. A serenidade do apóstolo dava pleno testemunho e mais acirrava perdão. A serenidade do apóstolo dava pleno testemunho e mais acirrava os ânimos impulsivos e criminosos. Destacaram-se certos grupos de israelitas mais soezes, mais vios, né, mais maldosos. E, cooperando com os verdugos, cuspiram-lhe o rosto. Generalizou-se o tumulto. Paulo tentou falar, explicar-se mais detalhadamente. Mas a confusão era tal que nada se ouvia e ninguém se entendia. O sumo sacerdote permitia a desordem deliberadamente. Era isso que ele queria. A desordem, o tumulto, para que eles pegassem Paulo e o levassem para ser apedrejado. Ali era só um teatro, né? Os elementos principais do sinédrio desejavam exterminar o ex-doutor a qualquer preço. O tribunal só se prestara ao julgamento de entremês, quer dizer, de uma forma farsante, uma farsa. Só montaram aquela farsa porque havia percebido o interesse pessoal de Cláudio Lísias pelo prisioneiro. Não fosse isso, Paulo de Tarso teria sido assassinado em Jerusalém para satisfazer aos sentimentos odiosos dos inimigos gratuitos da sua abençoada tarefa apostólica. Solicitado pelo tribuno presente à reunião memorável, Ananias conseguiu restabelecer a calma. Vamos lembrar que o tribuno é o Lísias, né? Então, solicitado pelo tribuno presente à reunião memorável, Ananias conseguiu restabelecer a calma no ambiente. Depois de apelos desesperados, a assembleia emudeceu expectante. Paulo tinha o rosto a sangrar, a túnica em frangalhos, mas com surpresa e pasmos gerais. Revelava no olhar, ao contrário de outros tempos, em circunstâncias dessa natureza, grande tranquilidade fraternal, dando a entender que compreendia e perdoava os agravos da ignorância. Vamos lembrar que quando Estevão foi apedrejado, o que Paulo olhava era a tranquilidade do olhar, era a paz que se via no semblante, no olhar de Estevão. E aqui nós estamos vendo que Paulo conquistou essa paz. Então, esse semblante tranquilo, esse olhar tranquilo, generoso, né? Reconhecendo as criancices daqueles que ainda não conheciam os ensinamentos do Cristo e principalmente o perdão verdadeiro. Ele perdoando verdadeiramente todos aqueles seus algozes. Supondo-se em posição vantajosa, o sumo sacerdote acentuou em tom arrogante:
Devias morrer como teu mestre, numa cruz desprezível. Desertor das tradições sagradas da pátria e blasfemo criminoso. Não te bastam por justo castigo os sofrimentos que começas a experimentar entre os legítimos filhos de Israel. O apóstolo, no entanto, longe de acovardar-se, replicou tranquilamente: juízo apressado o vosso. Não mereço a cruz do Redentor, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos do mundo seriam justos, aplicados ao pecador que sou. Nós vemos aqui a humildade de Paulo, que ele jamais poderia se colocar como Jesus ou morrer na cruz como Jesus, mas os martírios, aqueles sofrimentos do mundo seriam justos, aplicados ao pecador que sou. Ele continua. Temeis os sofrimentos, porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem nada vê, além desses efêmeros dias da existência humana. A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. Olha o que ele está colocando para o sacerdote, que é a política, né? Mesquinha, aquela politicagem, aquelas colocações que eles faziam ali para ganharem dinheiro, para ficarem bem com os romanos, toda aquela situação política afastou o espírito dele das visões sagradas dos profetas. Porque nós temos, né, a Torá, que são os 5 livros de Moisés, com os ensinamentos, as leis que Moisés coloca, e depois nós temos os livros dos profetas. O último profeta é Malaquias, com muitos ensinamentos. Então, por isso que ele coloca aqui, colocando para ele que ele se afastou desses ensinamentos, dessas colocações dos profetas. E ele continua, Paulo continua. Os cristãos, sabei-o, conhecem outra vida espiritual, né? A vida eterna, a vida verdadeira. Suas esperanças não repousam em triunfos mendazes, né? Em triunfos falsos, que vão apodrecer com o corpo no sepulcro. A vida não é isto que vemos na banalidade de todos os dias terrestres. É antes a afirmação de imortalidade gloriosa com Jesus Cristo. A palavra do orador parecia magnetizar agora a assembleia em peso. O próprio Ananias, não obstante a cólera surda, sentia-se incapaz de qualquer reação, como se algo de misterioso o compelisse a ouvir até o fim. Imperturbável em sua serenidade, Paulo de Tarso prosseguiu. Continuai a ferir-me, escarrai-me a face, açoitai-me. Esse martirológico me exalta para uma esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos, e onde Jesus há de reinar para sempre. Então nós estamos vendo aqui que ele está colocando para o sacerdote que ele podia fazer o que quisesse com o corpo dele, mas o interior dele, o espírito, ali era um templo, um santuário intangível, onde o Mestre Jesus coordenava, reinava. E ali ele não podia, o sacerdote, o Ananias, não poderia pôr as suas mãos. Continua Paulo. Que desejais, continuou em voz firme, com as vossas arruaças e perseguições? Afinal, onde o motivo para tantas lutas estéreis e destruidoras? Os cristãos trabalham, como fez Moisés, para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. É inútil dividir, fomentar a discórdia, tentar empanar a verdade, cobrir, a verdade com as ilusões do mundo. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fastos, os luxos da antiga lei.
a lei de Moisés, né, a Torá. Nesse ínterim, não obstante a estupefação de muitos, estabeleceu-se nova balbúrdia. Os saduceus atiraram-se contra os fariseus com gestos e apóstrofes delirantes. Em vão, o sumo sacerdote procurava acalmar os ânimos. Um grupo mais exaltado tentava aproximar-se do ex-rabino, disposto a estrangulá-lo. Foi aí que Cláudio Lísias, apelando para os soldados, fez-se ouvir na assembleia, ameaçando os contendores. Surpreendidos com o fato insólito, porquanto os romanos jamais procuravam intervir em assuntos religiosos da raça, os trêfegos israelitas, os apavorados, assustados israelitas, submeteram-se imediatamente. Então, o sacerdote estava se sentindo ali numa situação muito confortável, porque ele sabia que os romanos não interferiam nas coisas religiosas, nas coisas da raça judaica. Mas a gente não pode esquecer aqui que o Cláudio Lísias, ele foi auxiliado pelo mestre, então ele digamos assim, transformou, aceitou as colocações do Cristo. Ele só não contava para ninguém, ele não deixava ninguém perceber que ele era um convertido. E aí, a hora que ele viu que a coisa ia ficar complicada, ele resolveu ajudar Paulo. E os judeus ficaram assustados, porque jamais um romano se metia ou intervia numa colocação da religião, dos judeus. O tribuno dirigiu-se então a Ananias, o Lísias se dirigiu a Ananias e reclamou o encerramento dos trabalhos, declarando que o prisioneiro voltaria ao cárcere da Torre Antônia, até que os judeus resolvessem ventilar o caso com mais critério e serenidade. A Torre Antônia é onde ficavam os soldados romanos, então ele ficaria ali protegido pelos soldados romanos. Ficaria preso, mas na realidade ele estaria ali protegido. As autoridades do Sinédrio não disfarçaram seu enorme espanto, mas como o governador da província continuava em Cesareia, não seria razoável desatender ao seu preposto em Jerusalém, ao seu encarregado ali em Jerusalém, que era Cláudio Lísias. Antes que se verificassem novos tumultos, Ananias declarou que o julgamento de Paulo de Tarso, consoante a ordem recebida, prosseguiria na próxima sessão do tribunal, a realizar-se daí a 3 dias. Os guardas retiraram o prisioneiro com grande cautela, enquanto os israelitas mais eminentes buscaram conter os protestos isolados dos que acusavam Cláudio Lísias de parcial e simpatizante do novo credo. E aí, os israelitas mais eminentes, por quê? Porque eles teriam a perder, eles se colocariam numa situação difícil, se os romanos se voltassem contra eles, porque aí eles começaram, a turba ali, os judeus ali mais simples, eles começaram a colocar que o Cláudio Lísias era convertido ao cristianismo, e isso os judeus compostos que têm um relacionamento com os romanos ficaram preocupados e começaram a dissolver, a afastar, a acabar com aquela confusão. Reconduzido à cela silenciosa, Paulo pôde respirar e refazer o ânimo para enfrentar a situação. Experimentando justa simpatia por aquele homem valoroso e sincero, o tribuno, o Lísias, tomou novas providências a seu favor, a favor de Paulo. O ex-doutor da lei estava mais satisfeito e aliviado. Teve um guarda para atendê-lo em qualquer necessidade, recebeu água em abundância, remédio, alimentos e a visita dos amigos mais íntimos. Essas mostras de apreço muito o comoviam. Espiritualmente, sentia-se até mais confortado.
Doía-lhe, porém, o corpo ferido e fisicamente estava exausto. Depois de palestrar alguns minutos, conforme a permissão recebida com Lucas e Timóteo, sentiu que certas preocupações dolorosas lhe amarguravam o coração. Seria justo pensar em uma viagem a Roma quando seu estado físico era assim precário? Quer dizer, ele estava ali. Será que é justo? Será que eu posso ir a Roma no estado físico que eu estou, né, tão debilitado? Resistiria por muito tempo às tremendas perseguições iniciadas em Jerusalém? Contudo, as vozes do mundo superior haviam-lhe prometido essa viagem à capital do império. Vamos lembrar, né, que Abigail e Estevão apareceram para ele, né, em sonho. Ele desdobrado, e colocaram para ele que ele iria a Jerusalém, ele iria a Roma, não do jeito que ele pretendia, né, que ele estava programando a viagem a Roma, mas que ele iria a Roma. Então ele lembrou disso, né, que ele iria a Roma. Não deveria duvidar das promessas feitas em nome do Cristo. Certa fadiga, aliada à grande amargura, começava a infirmar-lhe as esperanças sempre ativas, né? A diminuir ali, a colocar dúvidas na esperança dele sempre ativa. Caindo, porém, numa espécie de modorra, né, de sonolência, percebeu, como de outras vezes, que uma viva claridade inundava o cubículo, ao mesmo tempo em que suavíssima voz lhe sussurrava. A voz, né, falando com Paulo. Regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Alegra-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificastes de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. Então ele estava ouvindo ali a voz do mestre, colocando que ele iria dar testemunho em Roma. De pronto, sentiu que novas forças lhe retemperavam o combalido organismo. A gente vê aqui que ele estava falando que ele estava desanimando, achando que ele não iria conseguir chegar aí até Roma, né? E aí ele escutou ali, ele entrou num torpor, numa dormência, e aí ele escutou a voz, né? A voz do Cristo, colocando para ele que ele sim daria testemunho em Roma. A claridade da manhã surpreendeu-o quase bem disposto, né? Ele refez as energias na hora. Nas primeiras horas do dia, Estefânio, vamos lembrar que Estefânio é filho de Dalila, né? Irmã do Paulo, então Estefânio é seu sobrinho. Estefânio procurava-o com certa ansiedade. Recebido com afetuoso interesse, o rapaz informou o tio dos graves projetos que se tramavam na sombra. Os judeus haviam jurado exterminar o convertido de Damasco, ainda que para isso houvessem de assassinar o próprio Cláudio Lísias. O ambiente no Sinédrio era de atividades odiosas. Projetava-se matar o pregador da gentilidade à plena luz do dia, na próxima sessão do tribunal. Mais de 40 comparsas dos mais fanáticos haviam prometido solenemente a consecução do sinistro desígnio, né? Se comprometeram a matar Paulo. Paulo tudo ouviu e calmamente chamando o guarda disse-lhe, palavras de Paulo, peço-te conduzir este moço à presença do chefe dos tribunos para que o ouça sobre um assunto urgente. Assim, Estefânio foi levado a Cláudio Lísias, apresentando-lhe a denúncia. O arguto e nobre patrício, com o tato político que lhe caracterizava as decisões, né, Cláudio Lísias ali, né, com conhecimento, com a experiência, né, que ele tinha, né,
Por isso que ele coloca aqui, com o tato político que lhe caracterizava as decisões, prometeu examinar devidamente a questão, sem deixar presumir a adoção de providências definitivas para burlar a conjura, né? A conspiração, né, dos judeus de matar o Paulo. Agradecendo a comunicação, recomendou ao jovem o máximo cuidado nos comentários da situação, ou seja, não comente nada a ninguém, né? A fim de não exacerbar maiormente os ânimos partidários. Na solidão do seu gabinete, o tribuno romano pensou seriamente naquelas perspectivas sombrias. O sinédrio, na sua capacidade de intrigar, poderia promover manifestações do povo sempre versátil e agressivo. Rabinos apaixonados podiam mobilizar facínoras e, quiçá, assassiná-lo em condições espetaculares, né? Talvez matar até ele mesmo, né? No entanto, a denúncia partia de um jovem, quase criança. Além disso, tratava-se de um sobrinho do prisioneiro. Teria dito a verdade ou seria mero instrumento de possível mistificação afetiva nascida de justas preocupações da família? Ainda bem não conseguira destrinchar as dúvidas para afirmar conduta quando alguém pedia o obséquio de uma entrevista. Desejoso de atreguar cogitações assim graves, acedeu prontamente, né? Tentando tirar aqueles pensamentos da cabeça, ele concordou com a pessoa em receber a pessoa que queria falar com ele. Abriu a porta luxuosa e um velhinho, de semblante calmo, apareceu sorridente. Cláudio Lísias alegrou-se. Conhecia-o de perto, devia-lhe favores. O visitante inesperado era Tiago, né? Tiago menor ali, né? Trabalhador da casa de Jerusalém, discípulo, né? Apóstolo de Jesus. O visitante inesperado era Tiago, que vinha interpor sua generosa influência em favor do grande amigo de suas edificações evangélicas. O filho de Alfeu repetiu o plano já denunciado por Estefânio, minutos antes. Então, o Tiago veio ali e confirmou tudo aquilo que o Estefânio veio colocar para o Lísias. E foi mais longe. Contou a história comovedora de Paulo de Tarso, revelando-se como testemunha imparcial de toda a sua vida e esclarecendo que o apóstolo viera à cidade por insistência de sua parte. Vamos lembrar que foi Tiago que pediu que ele viesse ali, né, e que participasse lá dos votos, né, dos nazereus, que era isso que os sacerdotes exigiam, humilhá-lo, né, e depois o deixariam em paz, e a gente está vendo que é uma mentira, era uma armadilha para poder matar Paulo. Então ele coloca aqui que o apóstolo viera à cidade por insistência de sua parte, a fim de combinarem momentosas providências atinentes à propaganda do evangelho. Concluía a exposição atenciosa, pedindo ao amigo ilustre, medidas eficazes para evitar um monstruoso atentado. Maiormente apreensivo agora, o tribuno ponderou: vossas considerações são justas. Entretanto, sinto dificuldades para coordenar providências imediatas. Não será melhor aguardar que os fatos se apresentem e reagir então com a força? Tiago esboçou um sorriso de dúvidas e sentenciou. Palavras de Tiago. Sou de parecer que vossa autoridade encontre recursos urgentes. Conheço as paixões judaicas e o furor de suas manifestações.
Nunca poderei esquecer o odioso fermento dos fariseus no dia do Calvário, né, no dia da crucificação de Jesus. Se receio pela sorte de Paulo, temo igualmente por vós mesmos. Então ele está colocando aqui aquilo que o Estefânio também colocou, que os judeus, né, estavam programando, pensando ali em matar o próprio Ulisses. A multidão de Jerusalém é criminosa muitas vezes. Lísias franziu a testa e refletiu longo tempo, mas, arrancando de sua indecisão, o velho Galileu, né, Tiago, apresentou-lhe a ideia de transferir o prisioneiro para Cesareia, tendo em vista um julgamento mais justo. A medida teria a virtude de subtrair o apóstolo do ambiente irritado de Jerusalém e faria abortar de início o plano de homicídio. Além disso, o tribuno permaneceria a salvo de suspeitas injustas, mantendo íntegras as tradições de respeito acerca do seu nome, por parte dos judeus malevolentes e ingratos. O feito seria conhecido apenas dos mais íntimos e o patrício, né, que é o Lísias, designaria uma escolta de soldados corajosos para acompanhar o prisioneiro, devendo sair de Jerusalém depois da meia-noite. Cláudio Lísias considerou a excelência das sugestões e prometeu pô-las em prática nessa mesma noite. Logo que Tiago se despediu, o romano chamou 2 auxiliares de confiança e deu as primeiras ordens para a formação da escolta forte de 130 soldados, 200 arqueiros e 70 cavaleiros, sob cuja proteção Paulo de Tarso haveria de comparecer perante o governador Félix, né? Vamos lembrar, o governador estava lá em Cesareia, no grande porto palestinense. Os prepostos, atendendo às instruções recebidas, reservaram para o prisioneiro uma das melhores montarias. Alta noite, Paulo de Tarso foi chamado com grande surpresa. Cláudio Lísias explicou-lhe, em poucas palavras, o objetivo de sua decisão e a extensa caravana partiu em silêncio, rumo a Cesareia. Dado o caráter secreto das providências tomadas, a viagem correu sem incidentes dignos de menção. Apenas muitas horas depois, partiam da Torre Antônia os respectivos informes, convencendo-se os judeus, com grande desapontamento, da inutilidade de quaisquer represálias. Depois, né, que a comitiva com Paulo já estava bem longe, já estava em lugares mais, né, já tinha saído há bastante tempo, que saiu à meia-noite, aí que Cláudio Lísias mandou avisar os judeus de que ele tinha mandado transferir Paulo para Cesareia. Em Cesareia, o governador recebeu a expedição com enorme espanto. Conhecia o nome de Paulo e não era estranho às lutas que sustentava com os irmãos de raça, os irmãos de raça, né, os judeus. Mas aquela caravana de 400 homens armados para proteger um preso era de causar admiração. Depois do primeiro interrogatório, o preposto máximo do império na província sentenciou: atento à origem judaica do acusado, nada posso julgar sem ouvir o órgão competente de Jerusalém. E mandou que o sinédrio se fizesse representar na sede do governo com maior urgência. Os israelitas estavam sumamente satisfeitos com a ordem. Consequentemente, 5 dias depois da remoção do apóstolo, o próprio Ananias fizera questão de chefiar o conjunto de autoridades do Sinédrio e do templo que acorreram a Cesareia, com os projetos mais estranhos relativamente à situação do adversário, na situação de Paulo.
Perdão. Os velhos rabinos, conhecendo o poder da lógica e a formosura da palavra do ex-doutor de Tarso, de Paulo de Tarso, fizeram-se acompanhar de Tertulo, uma das mais notáveis mentalidades que cooperavam no colendo sodalício, naquele grupo de amigos, de pensadores do mesmo propósito ali, dos judeus. Ele era o que tinha a melhor oratória. Para poder rivalizar com a oratória de Paulo. Improvisado o tribunal para decidir o feito, o orador do Sinédrio teve a prioridade da palavra, usando-a em tremendas acusações contra o indiciado réu, desenhando as cores negras todas as atividades do cristianismo e terminando por pedir ao governador a entrega do acusado aos seus irmãos de raça, a fim de ser por eles devidamente julgado. Concedido ao ex-rabino o ensejo de explicar-se, Paulo começou a falar com grande serenidade. Félix lhe observou logo os elevados dotes intelectuais, o grego, perfeito grego, que Paulo falava no grego erudito, o grego perfeito, porque o povo, as pessoas do povo falavam o grego koiné, que seria assim um dialeto, como se fosse um acaipirado, e ele falava ali no grego erudito, homem culto que ele era. Então Félix lhe observou logo os elevados dotes intelectuais, os primores dialéticos, sua capacidade de se expressar, de argumentar, sua dialética, e ouviu-lhe a argumentação com invulgar interesse. Os anciões de Jerusalém não sabiam ocultar a própria ira. Se possível, teriam espostejado o apóstolo, teriam esquartejado, apedrejado o apóstolo ali mesmo. Tal a irritação que os assomava, a contrastar com a tranquilidade transparente da oratória e da pessoa do orador adverso. A tranquilidade de Paulo. O governador teve grande embaraço para pronunciar o veredito. De um lado, viu os anciães de Israel em atitude quase colérica, reclamando direitos de raça. Do outro, contemplava o apóstolo do Evangelho, calmo, imperturbável, senhor espiritual do assunto, a esclarecer todos os pontos obscuros do processo singular, com a sua palavra elegante e refletida. Reconhecendo o extremo valor daquele homem franzino e envelhecido, cujos cabelos pareciam encanecidos, esbranquiçados por dolorosas e sagradas experiências, o governador Félix modificou apressadamente suas primeiras impressões e encerrou os trabalhos nesses termos, que é a palavra do governador. Senhores, reconheço que o processo é mais grave do que julguei à primeira vista. Neste caso, resolvo adiar a sentença definitiva, até que o tribuno Cláudio Lísias seja convenientemente ouvido. Os anciães morderam os lábios, debalde, em vão. O sumo sacerdote solicitou a continuação dos trabalhos. O mandatário de Roma, o governador, não modificou o ponto de vista e a grande assembleia dissolveu-se, com o imenso pesar dos israelitas constrangidos a regressar extremamente desapontados. Félix, entretanto, passou a considerar o prisioneiro com maior deferência, maior respeito. No dia seguinte, foi visitá-lo
concedendo-lhe permissão para receber os amigos na sala do expediente. Depreendendo que Paulo gozava de grande prestígio entre e perante todos os seguidores da doutrina do profeta Nazareno, né, de Jesus, imaginou desde logo tirar algum proveito da situação. Como todo político, ele estava vendo ali o que ia poder ajudar, qual o proveito que ele ia poder tirar daquela situação toda. Cada vez que o visitava, surpreendia-lhe maior acuidade mental, né? Capacidade mental, capacidade de raciocínio, né? de inteligência mesmo, né? O conhecimento de Paulo assustava, né? Deixava ele espantado. Tá? Então, cada vez que o visitava, surpreendia-lhe maior acuidade mental, a interessá-lo pela sua palestra viva e palpitante de observações sábias no conceito e na experiência da vida. Certo dia, o governador abordou jeitosamente o prisma dos interesses pessoais, insinuando-lhe a vantagem da sua libertação, de maneira a atender às aspirações da comunidade cristã, a que emprestava tanto relevo. Paulo, porém, observou resoluto, palavras de Paulo: não sou tanto de vossa opinião. Sempre considerei que a primeira virtude do cristão é estar pronto para obedecer à vontade de Deus em qualquer parte. Certo, não estou detido à revelia de sua assistência e proteção. Desta forma, acredito que Jesus julga melhor conservar-me prisioneiro nos dias que correm. Servi-lo-ei, né? Ele vai servir a Jesus. Servi-lo-ei, pois, como se estivesse em plena liberdade de corpo. Entretanto, continuou Félix, sem coragem para ferir diretamente o ponto, vossa independência não seria coisa muito difícil. Como assim? Perguntou Paulo. Não tendes amigos ricos e influentes em todos os recantos provinciais? Interrogou o preposto governamental de maneira ambígua, né? Você não tem, né, pessoas influentes, pessoas ricas, que são seus seguidores, né, que são cristãos? Que desejais dizer com isso? Perguntou o apóstolo por sua vez, né? Paulo até ali não estava entendendo direito, né, a argumentação. O que o Félix queria é ter o Paulo ali na mão dele, para que ele pudesse influenciar os cristãos ricos, para que ele pudesse influenciar os cristãos, para ele ter mais prestígio junto aos romanos. Essa colocação é política aqui, né? Mas vamos lá. Que desejais dizer com isso? Perguntou o apóstolo por sua vez. Paulo responde: creio que se conseguisseis o dinheiro suficiente... Não, perdão. Que desejais dizer com isso? Perguntou o apóstolo por sua vez, né? Paulo pergunta e aqui Félix, né? Félix responde. Paulo perguntou, o Félix responde. Creio que se conseguisseis o dinheiro suficiente para atender aos interesses pessoais de quantos hajam de funcionar no processo, estaríeis completamente livre da ação da justiça dentro de poucos dias. Ou seja, você tem amigos influentes ricos, peça dinheiro a eles, entrega o dinheiro para o Félix vai comprar os judeus e ele será liberto, né? Paulo terá a liberdade comprada junto aos judeus. Olha a colocação, né? A gente vê que política, o toma lá da cá e a corrupção e os interesses existem desde que o mundo é mundo. Nada mudou. Vamos lá. Paulo compreendeu as insinuações mal veladas e nobremente revidou. Ele entendeu ali a proposta de corrupção, né, de Félix. Palavras de Paulo. Percebo agora. Aí que caiu, como quem é mais velho, né, vai entender o que eu vou falar agora. Aí que caiu a ficha. Né, aí que Paulo entendeu a colocação política, né, e corrupta ali de Félix. Perceba agora. Falais de uma justiça condicionada ao capricho
criminoso dos homens. Essa justiça não me interessa. Ser-me-á preferível conhecer a morte no cárcere a servir de obstáculo à redenção espiritual do mais humilde dos funcionários de Cesareia. Dar-lhes dinheiro em troca de uma independência ilícita seria habituá-los ao apego dos bens que lhes não pertencem. Minha atividade seria, então, um esforço reconhecidamente perverso. Além do mais, quando temos a consciência pura, ninguém nos pode tolher a liberdade. E eu me sinto aqui tão livre como lá fora na praça pública. Então ele colocou ali que ele não seria liberto a troco da perda, digamos assim, da honra, do caráter das pessoas que seriam compradas. Porque ele, embora prisioneiro, se sentia ali completo, se sentia livre. Não tinha como prisionar o espírito, só o corpo. E outra, ele não aceitaria jamais uma liberdade ilícita, uma liberdade comprada, ou seja, à custa do erro, à custa do que aqueles que iriam aceitar o dinheiro pagariam por isso. O governador recebeu a observação franca e áspera, disfarçando o seu enleio, disfarçando ali a sua situação. A lição humilhava-o duramente e desde então desinteressou-se da causa. Ele estaria ali ganhando dinheiro, ele estaria ali fazendo negociata, é o que ele gostava de fazer. Então, como ele foi contra as ideias do governador, o governador se sentiu humilhado ali na sua colocação, porque ele lhe deu uma lição de moral. Então, ele se desinteressa do prisioneiro. A lição humilhava-o duramente e desde então desinteressou-se da causa. Já havia, porém, comentado entre os amigos mais íntimos a privilegiada inteligência do prisioneiro de Cesareia. E daí a dias, sua jovem esposa, Drusila, manifestava-lhe o desejo de conhecer e ouvir o apóstolo. A seu malgrado, quer dizer, contra a sua vontade, contra a vontade de Félix, não podendo esquivar-se, acabou por levá-la à presença do rabino. Ele não queria, não era a vontade dele que a Drusila, a esposa do Félix, fosse conversar com Paulo. Mas, contra a sua vontade, obedecendo a esposa, ele levou Drusila para conversar com Paulo. Nós vamos ver aqui que ela era judia de origem. Drusila não se contentou, o qual fizera o marido, com simples indagações superficiais. Então, ela foi conversar com Paulo. E nós vamos ver essa conversa no nosso próximo estudo. Até lá!